Queridas e queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo. Vamos nesse vídeo de hoje falar de um tema ainda de TGP chamado demanda. Logo depois de estudarmos pressupostos processuais, vimos que demanda é um pressuposto processual de existência. Objetivo, tem que haver um pedido, algo com partes, causa de pedir e pedido, tem que haver um exercício concreto do direito de ação. Vamos agora explorar todos os elementos da demanda e seus desdobramentos. Demanda, em primeiro lugar, ela pode ter até então dois conceitos. O primeiro conceito de demanda pode ser aquele como o ato de ir a juízo, provocar a prestação jurisdicional, pedir uma prestação do Estado juiz, Poder Judiciário, naquela causa. Então, demandar é o ato de pedir o exercício do Poder Judiciário naquele caso, esse poder estatal. E demanda também é o conteúdo desse pedido. Então você demanda quando você pede e o que você está pedindo é a demanda em concreto. É o exercício em concreto daquele direito de ação abstrato que vem lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Então você tem o direito autônomo e abstrato público de ir ao Poder Judiciário e quando você protocola a petição inicial, você exerce a demanda em concreto, você pede. Então a demanda é aquele ato específico de pedir com o conteúdo da postulação, com o pedido formulado. Por exemplo, uma condenação em danos materiais, o recebimento de alimentos, uma condenação, uma obrigação de fazer, uma execução, um pagamento de uma quantia, enfim, aquele pedido específico feito em cada petição inicial. A demanda, pressuposto processual de existência, aí vem a natureza jurídica dela, ela é algo formado por três elementos. Em outras palavras, nós dizemos que existe processo do ponto de vista lá da existência quando há demanda. E a demanda quando existem três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Vamos analisar um a um os três elementos da demanda. Quando a gente diz partes, como regra geral, se exige pluralidade de partes, ou seja, mais de uma pessoa. Normalmente, as pessoas veem polos opostos no processo, então a gente tem no mínimo um autor e no mínimo um réu. Então, se há pluralidade de sujeitos na relação processual, um autor e um réu, nós podemos ter demanda. Nós podemos ter uma relação processual. Raramente os sujeitos não vêm em polos opostos, eles podem vir no mesmo polo. Por exemplo, duas pessoas pedindo conjuntamente a homologação de algo, ou em determinados outros tipos de conflitos versando sobre determinados direitos, duas pessoas supostamente em um polo ativo, sem necessariamente um polo passivo no sentido de uma lide, de uma resistência ao pedido, tá? Não necessariamente pessoas com interesse obrigatoriamente opostos. Mas fato é que se exige pluralidade de sujeitos. Sejam dois sujeitos em legitimidade ordinária, um em legitimidade ordinária e outro em legitimidade extraordinária, seja um tutelando o direito subjetivo e o outro tutelando um direito ou objetivo ou coletivo, enfim. Mas fato é que se exige, como regra geral, pluralidade de pessoas, no mínimo dois sujeitos na relação processual. Quando nós temos em um determinado polo mais de um sujeito, ou seja, duas pessoas como autores ou duas pessoas como réus, nós temos o que a gente chama de cumulação subjetiva da demanda. Então, cumulação subjetiva é acumular sujeitos, ou seja, mais de um sujeito em um polo processual. Então, quando nós temos um autor e um réu, nós não temos cumulação subjetiva da demanda. Só quando, por exemplo, temos dois autores e um réu, ou um autor e dois réus, nós temos acumulação subjetiva de demanda, que se chama litisconsórcio. Litisconsórcio, mais de uma parte em um mesmo polo processual. Litisconsórcio ativo, já vimos, em aula lá de legitimidade também, aqui na playlist aqui do YouTube, litisconsórcio ativo, dois autores, litisconsórcio passivo, dois ou mais réus. Então, litisconsórcio no polo ativo, litisconsórcio no polo passivo. Então, parte muito simples, mais de um sujeito na relação processual, normalmente em polos opostos. Causa de pedir. Causa de pedir é a conjugação de fatos que fundamentam a pretensão do autor e a própria relação jurídica que fundamenta o pedido. Então, um conjunto de fatos que levam ao conhecimento de uma relação jurídica base, e essa relação jurídica é que fundamenta o pedido do autor. Então, vamos supor, o sujeito conta fatos, por exemplo, de que o sujeito réu é suposto pai e o autor é um suposto filho, e aí, quando vai contando fatos, ele conta a relação jurídica base, relação de paternidade, e uma relação de filiação de parentesco de paternidade pode, por exemplo, fundamentar o pedido, que vai ser, aqui no nosso exemplo de gravação, um pedido de alimentos. Então o sujeito começa a contar fatos, que ele tem um veículo,
o adversário réu furou o sinal, colidiu no veículo dele, isso é uma batida de trânsito, é um ato ilícito. Aí vai contando fatos e começa a trazer a relação jurídica. Então gera uma responsabilidade civil por ato ilícito. Aí depois dos fatos vem a relação jurídica narrada. Existe uma relação fruto de um ato ilícito crédito-débito. E, por exemplo, o valor não foi pago. Aí vem o pedido, condenação, a indenizar lá os danos materiais, fruto de uma responsabilidade civil, no meu exemplo aqui, extracontratual, de um ato ilícito. Então, fatos que fundamentam a pretensão, que demonstram também a relação jurídica que é narrada, que é a chamada res in judicium deducta, a relação de direito material deduzida em juízo, apresentada em juízo. Sobre a causa de pedir, nós temos duas teorias, e a teoria que prevalece é a chamada teoria da substanciação da causa de pedir. É o que vem no CPC e o entendimento majoritário em doutrina reconhece. A teoria da substanciação significa o seguinte: a causa de pedir ela é formada pelos fatos mais relação jurídica alegada, relação jurídica que o autor alega que existe lá entre autor e réu. Seriam os fatos constitutivos do direito do autor, fatos com a relação jurídica. Isso é a causa de pedir. Sendo, vejam só, para a teoria da substanciação, irrelevante a qualificação jurídica da relação jurídica, ou a qualificação jurídica dos fatos narrados. Então, é fatos com relação. E analisando se os fatos alegados e a relação jurídica, a parte dá os fatos e o juiz dá o direito. É irrelevante a qualificação jurídica que a parte faça dos fatos ou da relação jurídica. Exemplo, uma parte contra que celebrou um contrato e fala que o contrato é nulo porque foi celebrado lá a assinatura, sei lá, com uma arma na cabeça, uma coação física irresistível. Só que quando ela conta que estava com uma arma na cabeça e, sei lá, tem um vídeo comprovando, ela qualifica errado, em vez de chamar de coação, fala que seria outro vício de consentimento, por exemplo, fala que o contrato seria anulável por erro. Então, às vezes, alega que seria anulável, os fatos demonstram que seria anulável por coação, mas ela qualifica errado anulável por erro. Se ela consegue comprovar lá a arma na cabeça, o juiz é claro que vai reconhecer a anulabilidade por vício da vontade, vício do consentimento. Ainda que a pessoa erradamente tenha chamado a arma na cabeça erradamente de erro, em vez de coação. Então errou na qualificação jurídica, mas os fatos alegados demonstram o direito e demonstram a relação jurídica e as provas assim o confirmam, o juiz dá o direito a si mesmo, apesar da qualificação jurídica do fato ou da relação jurídica ter sido equivocada. O juiz pode dar o pedido se comprovados os fatos. Existe uma outra teoria minoritária em processo civil brasileiro chamada teoria da individuação. E pela teoria da individuação, além de fatos e relação jurídica, o juiz também deveria ficar muito apegado à qualificação jurídica, à fundamentação jurídica feita pelo autor. Então pensem que exemplo seria que, a meu ver, absurdo, já que eu adoto a corrente majoritária, eu adoto a teoria da substanciação. Um juiz deveria julgar improcedente um pedido de anulabilidade de um negócio jurídico, comprovado uma arma na cabeça apenas porque o autor errou, o advogado autor errou na petição, em vez de chamar de coação, chamou de erro. E tanto o erro quanto a coação levam à anulabilidade do negócio jurídico. Imagine que estranho seria o juiz ter que julgar improcedente o pedido do autor, falando que ele não tem direito a anular, né, ver a anulabilidade do contrato, porque ele qualificou errado a arma na cabeça. Seria absurdo. Mas pela teoria da individuação, o juiz ficaria preso também à qualificação e não sendo erro, e o autor alegou erro, e o certo seria coação, o juiz deveria julgar improcedente o pedido. Pela teoria da individuação, mas essa não prevalece no direito brasileiro. Ainda sobre causa de pedir, esse segundo elemento da demanda, nós temos que diferenciar a causa de pedir em próxima e remota. Começando pela remota, causa de pedir remota é aquela mais longe, é o início da relação jurídica deduzida em juízo. Ou seja, o início da relação lá que gera o fato constitutivo do direito do autor. Então, a causa de pedir o início da relação jurídica. Exemplo, há parentesco. O réu é meu pai, numa ação de alimentos aqui de novo. E porque o réu é meu pai, há uma relação jurídica, causa de pedir remota, a relação jurídica de parentesco. Aí vem, ainda na ligação na petição inicial, quando o autor vai narrando os fatos, você identifica lá na petição inicial a causa de pedir remota, ele traz os fatos que dão origem à relação jurídica, fatos constitutivos do direito do autor, e do meio para o fim da petição inicial, deve vir na petição do autor a narrativa relacionada à causa de pedir próxima. A causa de pedir próxima é aquela mais relacionada à lesão ou ameaça ao direito. É o que fundamenta o interesse processual. Lembre meu vídeo aí de pressuposto processual, interesse processual. Interesse, lesão ou ameaça ao direito. Então, por que é meu pai? Aí começa a chegar perto da causa de pedir próxima. Então, há relação jurídica entre autor e réu. Agora vem a causa de pedir próxima. E eu tenho necessidade,
o réu tem possibilidade e eu não recebo alimentos, e é essencial para a minha subsistência, por isso, aí ele alega a lesão ou ameaça ao direito, eu não estou recebendo os alimentos por isso, e aí ele vai formular o terceiro elemento da demanda, que é o pedido. Tá, então o autor na petição inicial, que ele traz a demanda, ele começa narrando as partes, aí outro momento da petição ele traz o que a gente chama de fatos e fundamentos, né? Fatos e direito da petição, ali vem a causa de pedir tanto remota quanto próxima, a origem da relação jurídica e o que fundamenta o interesse processual, a relação jurídica base e a suposta lesão ou ameaça ao direito, simplificando aqui o exemplo, para que no final seja formulado o pedido. Então, a causa de pedir próximo é o fato gerador do interesse de ir a juízo. Exemplo, temos uma relação jurídica base, uma responsabilidade civil de ato ilícito. Causa de pedir remota é essa. Aí vem a próxima. E como o réu não pagou a indenização, não me reembolsou o meu prejuízo, causa de pedir próxima, estou tendo prejuízo, a dívida está vencida e não foi paga, vem o pedido lá, ressarcimento. Falando em pedido, terceiro elemento da demanda, vamos analisar aqui vários aspectos importantes do pedido. O primeiro ponto é o seguinte, o pedido é a manifestação da pretensão do demandante, então é a manifestação da demanda em sentido estrito. E o pedido também é classificado como objeto do processo. Na nossa aula de processo eu falei que o objeto do processo normalmente é revelado pelo pedido. O pedido é importante para, por exemplo, limitar a prestação jurisdicional. O juiz só pode julgar pedidos e só pode dar dentro do pedido. O juiz não pode deixar de julgar pedido, porque é nula por vício processual, por defeito processual, decisões que não julgam pedidos. Não é dar zero, falar que você não tem direito. Quando o juiz julga improcedente, ele está julgando o pedido, falando que não tem direito. Seria uma sentença erradamente omissa, uma decisão que não julga o pedido. Decisões que não julgam o pedido são decisões chamadas de citra ou infrapetitas. E essas decisões são nulas, porque não julgam o pedido. Então o pedido é importante para você ver, por exemplo, se a decisão é nula porque não julgou um pedido, e também para significar e verificar se a decisão seria nula por outros dois aspectos. O juiz tem que dar dentro dos limites do pedido. O juiz não pode nem dar a mais, que seria uma decisão ultra petita, e também não pode dar fora do pedido, que seria extra petita. Então, o pedido também limita a prestação do juiz. O que o juiz pode fazer? Ele não pode dar nem a mais, nem fora. Não pode dar nem ultra, nem extra petita. Então, por exemplo, se o sujeito pede 10 mil de danos morais, o juiz não pode dar 15 mil, ainda que o juiz achasse que tivesse direito. Se o sujeito pediu 10, o máximo que ele vai ganhar é 10. Se o cara que pede 10 ganha 11, o juiz está dando uma sentença nula porque ultra petita. Outro exemplo, sentença extra petita dá fora, dá algo diferente do pedido. Extra petita, quando o sujeito, por exemplo, pede lá 10 mil reais e o juiz condena o réu, em vez de ser 10 mil reais, condena o réu a entregar um objeto, dar uma obrigação de entrega de coisa. Se você pede obrigação de pagar, o juiz não pode dar obrigação para entrega de coisa. O juiz tem que julgar o pedido e dentro dos limites do pedido. O pedido também é interessante para você verificar a conexão, continência, litispendência e coisa julgada, que são elementos que eu vou falar aqui no finalzinho da aula de demanda. E também é parâmetro para o valor da causa. O valor da causa, pelo artigo 292, é um elemento da petição inicial. Toda petição inicial tem que ter lá numa das suas últimas linhas e parágrafos a indicação do valor da causa. E o valor da causa que o autor atribui à causa, ele é como base, às vezes, inclusive base de cálculo para recolhimento de custas de despesas processuais. Tem determinados estados que cobrem porcentagens, percentuais, lá sobre o valor da causa. Então, às vezes, o autor, sei lá, entra com uma petição inicial de 50 mil reais, pedindo 50 mil reais contra o réu, e para dar entrada nessa petição inicial, se o autor não tiver a gratuidade de justiça, ele vai ter que pagar lá uma guia, sei lá, de 1.500, 2.000 reais para um pedido de 50 e poucos mil, enfim. Então, esse cálculo de quanto o autor tem que pagar para entrar com a petição inicial, um dos critérios dele é o valor da causa. E o valor da causa se reflete normalmente em relação ao valor do pedido. Então, o pedido reflete no valor da causa, o valor da causa reflete nas custas que o autor tem que pagar para entrar com a ação, tecnicamente demandar. O pedido também se divide em imediato e imediato. O pedido imediato, mais próximo com o izinho, é decisão judicial. O que todo autor quer? Uma decisão judicial. Então, todo pedido imediato, basicamente igual, você pede prestação jurisdicional. O que diferencia as petições iniciais, os processos, são os pedidos imediatos. É o segundo passo, tá? Você quer o quê? Decisão. Pedido imediato. Decisão que te dê o quê? Qual o bem da vida? E aí o bem da vida, tecnicamente pretendido pelo autor, é o pedido a rigor imediato. Então o pedido imediato pode ser condenação do réu a pagar 20 mil reais, reconhecer numa sentença declaratória a paternidade, numa sentença de
ação de investigação de paternidade. Então, o bem da vida pretendido pelo autor, a prestação de dar, fazer, não fazer, entrega de coisa certa, incerta, declaração, constituição, modificação de um direito, esse é o pedido imediato, é o bem da vida pretendido pelo autor. E eu falei de decisões citra ou infrapetitas, não julgam um pedido. Extrapetitas dão diferente do pedido. E ultrapetitas dão a mais do que o pedido, dão o mesmo bem da vida mais a mais. Essas decisões viciadas, elas violam um princípio chamado princípio dispositivo, também conhecido como princípio da inércia, princípio da congruência, princípio da correlação, correspondência ou adstrição entre pedido e decisão. Então existe o princípio da correlação entre pedido e decisão, da adstrição entre pedido e decisão, da congruência, da correspondência, da correlação, também chamado de princípio da inércia e princípio da demanda. O juiz só pode julgar o que foi pedido, o juiz não pode dar algo não pedido, a mais do que o pedido ou fora do pedido. Por quê? Porque no final das contas se viola até mesmo a inércia da jurisdição. É necessário que o autor peça para que possa ganhar. Sem pedido não pode ganhar. E se você está dando algo fora do pedido, o pedido não tem. E se pede, tem que ser julgado. O juiz não pode deixar de julgar. Salvo se tiver um vício processual, né? Houver uma sentença sem resolução do mérito. Aí o juiz não julga o pedido. Mas o processo estando regular, é obrigatório uma sentença que resolva o mérito e resolva o pedido. Gente, eu vou fracionar esse vídeo para ele não ficar muito longo e a gente continua com requisitos cumulativos do pedido e cumulação do pedido nos próximos vídeos, tá? Continua me acompanhando aqui, até daqui a pouquinho.